Olá, pessoal, tudo bem? Essa é nossa aula 18, né? E como eu já frisei anteriormente, na etapa 2 a gente vai trabalhar muito com o ensino de literatura, já que na etapa um a gente trabalhou muito no ensino de língua portuguesa e suas metodologias. Então, agora na aula 18, a gente vai focar no ensino de literatura. Hoje a aula é Literatura Infantil e Juvenil, Critérios de Seleção de Obras e Práticas Pedagógicas. Assim como o livro didático, gente, que passa por uma aprovação do Ministério da Educação, o MEC, através do Plano Nacional do Livro Didático, as obras literárias também, que são trabalhadas em sala de aula, elas têm critérios para serem selecionadas de acordo com a faixa etária, né? O ano de ensino. Então, assim, você, como professor regente de uma turma, você não pode pegar qualquer livro literário e simplesmente levá-lo para a sala de aula sem observar esses critérios de seleção. Então, hoje a aula será sobre isso, como usar, quais critérios usar, né? E também quais práticas pedagógicas você pode estar trabalhando em sala de aula com esse material. Bem, a literatura além do livro, que é esse processo de seleção mesmo. Você tem que visualizar, por exemplo, o público, para que ano, para que idade aquela obra, aquela história é destinada. Ela é uma produção infantil, ela é uma produção infanto-juvenil, a forma, a linguagem, gente, principalmente isso, o que se observa muito no ensino de literatura e obras é a questão do texto, da linguagem, é adequada, porque a gente sabe que alguns textos literários têm vocabulários mais explícitos. Então, assim, você tem que ficar de olho e ter muito cuidado na hora de trabalhar determinadas obras, conteúdo, presença de elementos lúdicos e imaginativos. Você tem que prestar atenção ao conteúdo, à temática daquela obra, ensino, para aquela faixa etária, e o propósito, que é a formação atual daquele aluno. O sistema de curadoria, que é o sistema de seleção. Quando você fala curador, curadoria, você está falando em pessoas que selecionam obras de arte e literatura. Então, assim, a obra ela tem que passar por um funil de seleção, que no caso aqui está representado mesmo por um funil, onde a obra entra, passa pelo critério da qualidade estética e literária, passa pela adequação da faixa etária, passa pela diversidade cultural e representatividade, passa pelas temáticas relevantes e significativas e, por último, linguagem e estrutura do texto. Após ela passar por todas essas fases de seleção, é que a obra vai estar apta a ser trabalhada em sala de aula. E aqui a gente tem assim um roteiro prático, né, para tornar essa experiência de leitura inesquecível para os alunos. O primeiro passo é você, enquanto professor, saber fazer essa seleção, né, de acordo com a faixa etária, de acordo com a representatividade, de acordo com a bagagem histórico-social daqueles alunos. Aqui nessa seleção, você deve focar principalmente na qualidade literária e adequação à turma. Não adianta, por exemplo, você pegar um livro que a turma não se veja refletida naquele conteúdo, naquele texto. E logo depois, o segundo passo
é a análise, passar por esse funil de seleção, avaliar a diversidade e a representatividade daquele texto, daquela obra. E o terceiro passo é a prática mesmo pedagógica, apresentar aquela obra como uma proposta pedagógica, definir metodologias e como você engajará aquela obra no ensino de literatura. E aqui, como eu frisei anteriormente, né, a representatividade é um dos critérios de seleção. Pessoal, me desculpe que eu estou muito gripada esses dias. Mas a gente tem que dar aula, né? Não é uma gripe que vai atrapalhar a nossa aula. Então, continuando, o prisma da representatividade. Hoje em dia, quando você trabalha literatura, pessoal, você tem que ensinar a literatura canônica, a literatura de autores consagrados, a literatura de autores que têm cadeiras na Academia Brasileira de Letras, mas você também tem que trabalhar obras representativas e diversas. Então, hoje, quando se trata de literatura, o professor de língua portuguesa tem que entender que ele não vai trabalhar apenas o viés canônico, ele vai trabalhar o viés da diversidade e da representatividade também em sala de aula. Então, assim, nesse viés da representatividade, a gente tem aqui a valorização das múltiplas vozes, inclusão de diferentes culturas e identidades, literatura indígena, afro-brasileira e regional, combate a estereótipos na sala de aula, não focar apenas em obras, por exemplo, de autores masculinos, brancos, que fazem parte desse cânone, entendeu? Trazer outras vozes, trazer vozes negras, vozes indígenas, vozes gays, vozes, inúmeras vozes, né? Que existe na nossa sociedade. Então, assim, o mosaico da diversidade. Ao se trabalhar literatura hoje, a gente tem que ter muito cuidado para trabalhar essa diversidade. E trabalhar essa diversidade, gente, como inclusão ativa mesmo, de diferentes vivências e contextos sociais. Mostrar nas obras literárias culturas e identidades diferentes, diversas. Trabalhar com vozes originais e regionais. Trabalhar na desconstrução, no combate intencional de estereótipos limitantes, que apenas o tradicional, que apenas aquela visão de mundo é correta. A literatura é ótima para a gente trabalhar isso, essas quebras de barreira, inserir esse aluno, na verdade, em múltiplas visões de mundo. E principalmente na pluralidade, valorizar as múltiplas vozes da narrativa, porque anteriormente a literatura, o ensino de literatura focava muito, principalmente nos personagens principais, nos personagens protagonistas, no mocinho, na mocinha, no vilão. E os personagens secundários, que muitas vezes tinham uma carga de representatividade enorme, não eram trabalhados. Então, assim, esses demais personagens, essas demais vozes eram silenciadas dentro desse ensino de literatura. Trabalhar múltiplas vozes, né? Tipo assim, você fazer um mapeamento do acervo, trabalhar representatividade. Você pode trabalhar representatividade como na literatura infantil e juvenil. Por exemplo, você pode trabalhar Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, ele é riquíssimo quando você fala em questão de representatividade de vozes, gente.
Se você pegar as obras de Machado de Assis, você vai conseguir identificar facilmente essas múltiplas vozes ali nas suas obras, nos seus romances, nas suas histórias infantis. Você pode trabalhar, por exemplo, diversidade com a literatura de Daniel Munducuru. Daniel Munducuru tem vários livros infantis que você consegue trabalhar a visão indígena de infância, a visão indígena de adolescência. E você consegue trabalhar diversidade temática e cultural com a escritora Ana Maria Machado. Ana Maria Machado é uma escritora contemporânea e suas obras infantis é um excelente exemplo de como você trazer para a sala de aula essa representatividade e essas vozes. Trabalhar também linguagem acessível e crítica. Eu gosto muito de Ruth Rocha para a gente trabalhar com literatura infantil. Os livros de Ruth Rocha são de fácil entendimento, são bem acessíveis. Então, assim, são histórias narrativas que as crianças entendem facilmente. E aqui, como trabalhar essa questão da representatividade, das vozes, do canônico, numa sala de aula ativa, por exemplo, quando você adota metodologias ativas, como você trazer isso para a sala de aula? Então, você pode trabalhar com leitura compartilhada, por exemplo, contação de história, de forma híbrida. Você pode fazer rodas de conversa. Quando eu falo híbrida, gente, não é online presencial, não. Híbrida é quando mescla várias metodologias, várias práticas. Então, assim, rodas de conversa, dramatizações e recontos, aprendizagem colaborativa. Então, isso tudo aqui funciona muito bem. E co-criando com os alunos. Projetos de leitura, produção de textos criativos, uso de tecnologias digitais. Você pode mesclar tudo isso, fazer isso de forma híbrida. E aqui a gente tem a tríade da formação literária que a gente espera, né? Quando a gente ensina literatura, a gente espera que ao trabalhar determinada obra, né, o professor adote essas questões criteriosas, se atente à faixa etária, se atente ao conteúdo daquela obra. E esse professor também deve escolher um método. Como ele vai ensinar trabalhar aquela obra? Ele tem que prestar atenção na dinâmica, na criticidade, na inclusão desses alunos no ensino daquela narrativa. E o aluno aqui, no caso, o leitor, ao final desse processo, ele tem que se tornar uma pessoa crítica e sensível. Porque a literatura ela tem essa característica de sensibilizar, de tornar as pessoas mais empáticas. E aqui, pessoal, eu tenho, por exemplo, isso aqui é uma novidade. O MEC disponibilizou recentemente mesmo, agora, nesse mês de abril, na plataforma do Gov, várias obras literárias. Você consegue acessar pelo Gov várias obras literárias que estão lá disponíveis gratuitamente. E dentre essas obras que estão disponibilizadas lá, existem muitas obras infantis e juvenis que você consegue baixar e trabalhar com seus alunos. Sabemos que, hoje em dia, várias bibliotecas escolares têm poucas obras literárias, né? E o que torna difícil trabalhar determinadas obras com os alunos. Mas agora você tem, por exemplo, no próprio Gov, você entra no Gov com a sua senha, login, e você consegue baixar este material. E aqui
as considerações finais, né? Quando se fala do ensino de literatura, principalmente literatura infantil e juvenil, que a literatura é a essência inesgotável na formação humana. A escolha das obras exige intencionalidade e critérios de seleção, pois o ensino deve ser obrigatoriamente uma tríade viva de dinamismo, criticismo e inclusão. Então, assim, ao se trabalhar obras literárias, tenham muito cuidado e verificar essas questões que foi elencada aqui ao longo da nossa explanação. Critérios de seleção, faixa etária dos alunos, adequações linguísticas, representatividade, diversidade, para que o aluno, de fato, crie o gosto pela leitura literária. Então, pessoal, peço vocês aí que, quando forem trabalhar qualquer obra literária, que se atentem a esses cuidados, que se atentem a esses critérios, para não, como se diz, para não afastar ainda mais esses alunos do mundo literário. Sabemos que hoje temos poucos leitores, né? Principalmente leitores literários, e então, assim, a gente tem que criar nos nossos alunos o hábito da leitura literária, que isso pode ser agradável, prazeroso. Então, assim, quando vocês forem trabalhar esses conteúdos em sala de aula, tenham muito cuidado, tá bom? Nesse processo de seleção mesmo, de curadoria dessas obras. Então, é isso. Até nossa próxima aula.